capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 4 ao verso de número 6. Parece mutilado assim, mas a gente tem feito a exposição dessa carta sistematicamente. E para a gente aproveitar tudo aquilo que ela... Quer dizer, tudo aquilo é muita coisa, né? Isso aqui é um tesouro inesgotável. Mas para a gente aproveitar o máximo, a gente tem fracionado o texto. Mas depois, quando a gente fechar a sessão, que vai aí do capítulo 2, verso 1, até aproximadamente o verso de número 16, a gente vai ler completo só para que você amarre as pontas. A palavra de Deus diz assim: ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação e nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer dos outros. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado mais uma vez por essa palavra, um tesouro precioso, de uma grandeza, ó Deus, inestimável. Como nós temos aprendido aqui, ó Deus, na análise, no estudo e na exposição desse texto bíblico. E nós pedimos, ó Deus, que hoje não seja diferente. Pedimos que o Teu Espírito, de uma maneira poderosa, ó Deus, aplique tudo que vamos falar aqui em nossos corações. Nos permita, a despeito do nosso pecado, desfrutarmos do conhecimento da Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, em nome do poderoso Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós temos falado aqui nessa carta já há algum tempo. Obrigado, meu querido. Já se inscreveram você no curso de Diácono Mirim, não? Vamos escrever, hein? Muito obrigado, viu? Nós temos feito uma exposição desse texto de Tessalonicenses, e nós estamos agora numa seção da carta que parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa da sua reputação e da reputação do seu grupo. E eu já falei para você aqui por que ele faz isso. Ele ficou muito pouco tempo nessa cidade. Alguns dizem que Paulo ficou 1 mês, outros dizem que Paulo pode ter ficado até 3 meses. Mas, se você comparar as outras cidades que Paulo ficou, é muito pouco tempo. E esse tempo, ele também é pequeno para tanta coisa que Paulo precisava ensinar sobre o Evangelho. Então, quando Paulo sai de Tessalônica, ele passa por Atenas, e lá pelo ano 50 depois de Cristo, na cidade de Corinto, ele recebe a visita de Timóteo, que ele havia enviado a Tessalônica, para saber como ficou aqueles irmãos depois da saída dele de lá. E Timóteo, então, vem com essas notícias dessa cidade. E baseado, então, nessas notícias, no relatório de Timóteo, é que Paulo vai pegar a sua pena e vai começar, então, a escrever a carta aos Tessalonicenses. Alguns dizem que provavelmente, foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a uma igreja. Se isso for verdade, nós estamos aqui, então, diante das primeiras linhas, dos primeiros parágrafos, vamos dizer assim, do texto sagrado, partindo do princípio das cartas apostólicas do apóstolo Paulo. Então, ao escrever ao responder o relatório de Timóteo e ao fazer a sua autodefesa, Paulo nos deixa claras orientações sobre a vida de um crente. Como que um crente deve viver? Como que um salvo em Jesus Cristo deve se portar nesse mundo? Então, os padrões que Paulo apresenta nessa autodefesa, que começa aí no verso 1 do capítulo 2 e vai adiante quase até o capítulo 3, são padrões para todos nós que entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo e nos tornamos discípulos do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você apenas aqui o que nós já falamos até agora. Nós já destacamos aqui nos primeiros 3 versículos 8 padrões que o apóstolo Paulo nos dá.
Então a gente já falou do caráter cristão, nós já falamos de intencionalidade, nós já falamos de superação, nós já falamos da confiança em Deus, nós já falamos da coragem que precisamos ter para pregar o Evangelho, já falamos da sinceridade que nós precisamos ter diante da palavra de Deus, o quão verdadeiro nós precisamos ser. Já falamos que a nossa conduta, ela precisa ser condizente com as Escrituras, e já falamos também da nossa honestidade. Então já falamos de 8 princípios, ou 8 atitudes, ou 8 características, o nome que você quiser dar, que o apóstolo Paulo destaca na sua autodefesa apenas nos versos de 1 a 3. Agora, e aqui você observa então, apenas nesses versos de 1 a 3, quantas instruções em tão poucos versículos. É por isso que nós afirmamos que a palavra de Deus, ela é um tesouro inesgotável. Não tem fim. E os crentes precisam entender isso. Porque hoje, infelizmente, muitos bons crentes vivem um tipo de desnutrição espiritual, um raquitismo bíblico, porque eles não mergulham nas Escrituras. Eles se contentam com uma revelação superficial, que às vezes vem em forma de motivação. Então aquilo é o suficiente. Mas a palavra de Deus é muito mais do que isso. Há tesouros profundos aqui dentro. Há coisas que a gente lê aqui. Eu, por exemplo, quando estou preparando uma mensagem, tem hora que eu bato o olho num texto e eu penso, Senhor, como eu gostaria de aprofundar e descer mais nisso. Grandes homens de Deus, como Moody, por exemplo, ao expor textos da palavra de Deus, passaram anos e anos, às vezes num capítulo ou numa carta. Tamanho é o tesouro que nós temos aqui em nossas mãos, e nós não podemos desperdiçar isso. Então nós precisamos vencer essa desnutrição espiritual, nós precisamos vencer esse raquitismo bíblico e mergulharmos fundo na palavra de Deus. Tão pouquinhos versículos, 3, 1, 2 e 3, e nós já fizemos tantas coisas aqui. E aí, diante disso, então, a gente vai aí ao texto, e agora Paulo vai falar da nossa postura em relação à transmissão das verdades espirituais. E a pergunta que nós temos que fazer agora é, nós devemos adaptar as Escrituras às pessoas? É assim que nós devemos proceder como igreja? É assim que você deve proceder quando você vai falar do Evangelho para uma pessoa? Normalmente a gente sempre entra com aquela questão assim, olha, Deus ama você, Deus cuida de você, vai dar tudo certo, e nem sempre é isso. Pelo contrário, a gente sabe que a questão não é essa. Então, a gente deve adaptar as Escrituras às pessoas, nós devemos nos preocupar em agradar as pessoas com as nossas palavras, é o que Paulo vai entrar agora. Por que Paulo faz isso? Porque essa passagem dele por Tessalônica, ele não é o único. Muitos oradores itinerantes passavam pelas cidades e tentavam conquistar as pessoas com palavras de bajulação, prometendo coisas, afagando o ego das pessoas. Mas o objetivo era um só, era tentar extrair o máximo daquela pessoa. Então eles entravam nas cidades e cativavam, e falavam aquilo que as pessoas queriam ouvir. E as pessoas diziam, olha, esses homens são bons. E Paulo vai dizer, mas nós não agimos desse jeito. Lá em João, capítulo 12, versos 42 e 43, nós encontramos uma fala muito interessante, que é uma narrativa do momento que Jesus viveu com algumas pessoas. E ele diz assim, ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Ou seja, muita gente que era da liderança judaica creu em Jesus, creu na sua palavra, entendeu que ele era o Messias prometido. Mas por causa dos fariseus, eles não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois eles preferiam a aprovação dos homens, mais a aprovação dos homens, do que a aprovação do próprio Deus. Ele está falando de pessoas que ouviram a verdade do Evangelho,
mas não estavam dispostas a encararem a desaprovação. O contrário também é verdade. Muitas igrejas adaptam a sua mensagem para suprir os interesses dos seus ouvintes. E isso é muito grave, porque quando nós começamos a mexer no evangelho, nós começamos a manipular a palavra de Deus para que você saia daqui satisfeito e volte no domingo que vem, nós começamos a cometer um erro gravíssimo, que pode dar a você uma falsa sensação de segurança. Você pode viver a sua vida inteira sinceramente enganado, achando que você está realmente dentro do Evangelho de Jesus Cristo, quando na verdade você não está. Então Paulo, ele vai falar agora sobre a nossa postura quando nós anunciamos as verdades espirituais para as pessoas. E a primeira coisa que ele vai ressaltar aqui é o quanto nós precisamos ser aprovados por Deus. Está aí no verso de número 4, na parte A. Ele vai dizer, pelo contrário, nós falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho. Gente, isso aqui é grande demais. Nós precisamos da aprovação divina. Quem estudou Juízes comigo às quintas-feiras deve lembrar de frases emblemáticas nesse livro, dentre as quais eu quero destacar apenas uma. Eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Quantos aqui lembram dessa frase? É uma frase emblemática no livro de Juízes. Tanto quanto aquela, e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor e nem aquilo que ele tinha feito por Israel. As coisas que essas pessoas faziam eram mal aos olhos do Senhor, mas não aos seus olhos. Tem coisas que para nós parecem normais, mas que para Deus parecem mal aos seus olhos. E nós precisamos entender que quando nós estamos no Evangelho, nós também precisamos de aprovação de Deus. Então nós vivemos numa sociedade em que se normatiza muita coisa, e nós começamos a entender que por aquelas coisas parecerem normais, Deus está aceitando isso. Então, por exemplo, você jovem que está namorando, você está numa fase de namoro, e aí você não consegue segurar o freio, o diabo atenta, mas quem faz é você. O diabo não faz conta para ninguém. Repreende, Senhor, Satanás, essa conta de luz, é você que está gastando a luz, é você que gasta o cartão. Aí o diabo vai lá, atenta, começa a surgir um desejo inflamado um pelo outro e há uma relação sexual antes do casamento. E aí o sujeito pensa, mas todo mundo faz. É legal aos seus olhos, mas é mal aos olhos do Senhor. Não há aprovação divina nesse negócio. Mentiras que muitas vezes as pessoas contam como se fosse normal, porque todo mundo faz. Todo mundo conta uma mentirinha para sair de uma determinada situação. Aquilo pode parecer bom aos seus olhos, mas não é bom aos olhos do Senhor. Então tem muita coisa que nós produzimos, que nós julgamos ser legitimado pela sociedade, porque todo mundo faz, e era assim nos tempos de Juízes, mas isso não era bom aos olhos do Senhor. Quando Paulo escreveu a Timóteo, Paulo ressaltou o cuidado que ele precisava ter com a aprovação divina. Então, em 2 Timóteo capítulo 2, versos 15 e 16, Paulo escreve, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade, e ele vai dizer, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que dão a isso prosseguem cada vez mais para a própria impiedade. Então Paulo se preocupa com Timóteo, o seu jovem discípulo, e diz para ele, você precisa se apresentar a Deus como uma pessoa aprovada por Deus. E por que nós temos que ter essa preocupação com essa aprovação divina? Porque Paulo conhecia as Escrituras e Paulo sabia que nela dizia de pessoas que foram reprovadas por Deus. Por exemplo, nós temos o clássico caso do rei Saul. Uma pessoa que teve uma unção linda e maravilhosa,
mas que à medida que ele foi andando com o Senhor, ele não respondia da maneira correta. Então nós temos um momento lá em Samuel, onde literalmente Deus diz a Samuel: eu não aguento mais essa pessoa. E Deus então rejeita, desaprova aquele rei. A gente vai ver, por exemplo, nos filhos de Jessé. Quando Samuel vai ungir um rei e chega na casa de Jessé e ele passa os seus melhores filhos e nenhum deles foi aprovado pelo Senhor. Você vê, por exemplo, o caso de Davi lá em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, quando já beirando a sua morte, ele chama o seu filho Salomão, e esse texto, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Você, como pai, devia ensinar isso para o seu filho. E ele chama Salomão e diz: quanto a você, meu filho Salomão, você deve reconhecer o Deus do seu pai e você deve servir a ele de todo o seu coração e com boa disposição, pois o Senhor sonda o coração e conhece a inclinação dos pensamentos de todos os homens. E se você o buscar, você vai encontrar ele. Mas se você o abandonar, meu filho, ele vai rejeitar você para sempre. Ensina isso para o teu filho, irmão. Senta com ele e ensina a ele como ele precisa se relacionar com o Senhor, como ele precisa amar o Senhor, que não pode haver mentira na nossa relação com o Senhor, que ela tem que ser a mais verdadeira e a mais sincera possível, porque Deus sonda o coração e Ele sabe de onde procede as nossas sinceridades. Então Paulo tinha conhecimento dessas coisas. E quando Paulo fala que eles eram homens aprovados por Deus, é como se ele estivesse dizendo que Deus escrutinou o coração dele. E nesse dia, escrevendo essa carta, estava com ele Timóteo, estava com ele Silas, que foram os três, outros não sei se estavam lá, não relatou exatamente isso, mas que entraram em Tessalônica, que viveram tudo que eles viveram lá e que agora estavam lá na cidade de Corinto escrevendo isso. Então é como se Paulo estivesse dizendo assim: nós, como homens aprovados por Deus, como se ele estivesse dizendo, Deus escrutinou o nosso coração. Deus sondou a nossa mente. Deus entrou na nossa história. Ele investigou as nossas intenções. Ele investigou o nosso modus operandi. Ele sabe exatamente quem nós somos, ele nos avaliou, ele nos colocou à prova, ele testou as nossas intenções e nos aprovou. Então Paulo está dizendo, nós passamos no teste de Deus. E é por ele que deve ser a nossa primeira e mais importante aprovação. É a que vem de Deus para nós. E por que isso? Porque ele vai nos confiar algo muito precioso: o seu evangelho. O evangelho é a mais poderosa notícia que o mundo pode ouvir. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho tem o poder de nos libertar, libertar uma pessoa do castigo eterno. O evangelho não é sobre viver bem, mas é sobre o futuro eterno da sua alma. Um homem chamado A.W. Pink, ele viveu entre o final do século XIX e o meado do século XX. Ele foi um professor de teologia inglês e comentando sobre esse texto de Romanos 1,16, ele apresenta o evangelho, e quando ele fala do evangelho, desse poder do evangelho de salvar, ele fala de uma salvação quádrupla. Ele diz: o evangelho nos salva da penalidade, do poder, da presença e do prazer de pecar. O evangelho nos salva da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado e do prazer de pecar. Olha o poder do evangelho sobre uma pessoa. E Deus confia esse evangelho a pessoas aprovadas. Então Paulo fala sobre isso a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 2. Olha o que Paulo instrui a Timóteo. As coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
confie essas coisas a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outras pessoas. Como é precioso o Evangelho. Pessoas que, além de serem confiáveis, são pessoas que levarão o Evangelho a outras pessoas. Então, o Evangelho não é dado a nós para finalizar em nós. O dia que Deus chamou você, o dia que Deus salvou você, se você é um salvo em Cristo Jesus, Deus não confiou o Evangelho em você para parar em você. Você não pode ser um cano entupido. Já viu aqueles canos entupidos? A água não passa ali, a água não flui por aquele cano, porque tem muita sujeira, ele está entupido de coisas. O Evangelho não chegou a você para ficar parado em você. Isso é muito poderoso para nós. Escuta o que eu vou te dizer. Presta atenção nisso, para você entender o que Paulo está dizendo aqui. A palavra que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 2,4, ela é incrivelmente terrível. Já ouviu falar nessa frase? Incrivelmente terrível. Você não ouviu porque eu inventei agora. Ela é incrivelmente terrível. Ele diz assim, olha, bota lá o verso 4, tá aí, né? Olha só. Pelo contrário, nós falamos como homens a quem Deus aprovou. Em algumas traduções está escrito assim, a ponto de confiar o Evangelho. Essa palavra confiar, ok? Ela, no original, ela traz uma mensagem muito poderosa. Por exemplo, essa mesma palavra, ela é usada num texto que você conhece muito, lá em Atos capítulo 16, verso 31. Que não é a mesma palavra que Paulo usou em 2 Timóteo 2,2, quando ele diz para confiar aquilo que ele ouviu a homens fiéis. Então, a palavra confiar lá em Timóteo não é a mesma palavra que Paulo usou em Atos 16, 31 e que nem ele usou lá em 1 Tessalonicenses 2,4. Então, aqui, olha esse texto. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Onde é que está a palavra confiar aí? Consegue ver ela aí? Onde é que ela está? Crer. Creia no Senhor Jesus. Debaixo dessa palavra creia, a palavra grega que está aí é a mesma que Paulo usou em 1 Tessalonicenses 2,4 para dizer que Deus confiou o Evangelho a eles. Só que a palavra usada lá em Atos 16, 31, que é uma palavra muito usada no Novo Testamento, ela traz a ideia de fé. Essa palavra diz da confiança que nós precisamos ter em Deus. Ela fala da crença, da fé, da certeza que você precisa ter em Deus. Quando a gente faz um apelo a uma pessoa e diz para ela, você precisa crer em Jesus, nós estamos falando dessa palavra. Só que no texto de 1 Tessalonicenses, ela parece invertida. Então, Paulo está dizendo que Deus acreditou nele e no seu grupo. Paulo está dizendo que Deus botou fé neles, que eles eram capazes de pregar o Evangelho com sinceridade. É uma fé que vem do alto e não de baixo para cima. Tem noção disso? Deus escrutinou o coração de Paulo, de Silas e de Timóteo. Deus aprovou a sinceridade dessas pessoas a ponto de botar fé de que eles iam pegar o Evangelho, eles iam receber o Evangelho, eles iam crer no Evangelho e eles iam fazer o perfeito uso do Evangelho, que é levar a outras pessoas. Amados, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Deus pode confiar em você? Ele pode confiar que você vai fazer bom uso do Evangelho? Ele pode confiar que você vai aplicar o Evangelho na sua vida e, além disso, você não vai ser um cano entupido, você vai levar esse Evangelho para outras pessoas. Ele pode botar fé em você. Você vai fazer o que deve ser feito. Ele pode acreditar que você vai fazer o que Ele te chamou para fazer. Deus pode botar fé na primeira igreja batista de Pouso Alegre. Deus pode acreditar que essa igreja vai fazer a coisa certa com o Evangelho.
Ao escrutinar os nossos corações, receberemos nós a aprovação divina, a ponto de Deus confiar a nós algo tão precioso que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que Paulo fala é: nós precisamos de aprovação de Deus para a vida da gente. Isso é poderoso, amém ou não, irmãos? Dá até vontade de pedir você para fazer, mas você não vai fazer, porque isso é o maior clichêzão, né? Que é aquela coisa, dá uma cutucada no teu irmão e pergunta, ele pegou a visão, irmão? Você entendeu? Ou precisa desenhar para você? Você pegou a visão do negócio? Como é que funciona o negócio do Evangelho? Ok? Segundo ponto que Paulo vai trabalhar aqui, a lealdade a esse Evangelho. Está na parte B do versículo 4. Olha quanta coisa tem, tão pouco espaço, né? Pelo contrário, falamos como homens a quem Deus aprovou e confiou o Evangelho, não para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então ele vai dizer, não falamos para agradar as pessoas, mas a Deus, que prova os corações. Lembre-se de que Paulo está mantendo distância entre ele e aqueles oradores que entravam nas cidades com aquelas intenções espúrias, enganosas. E essas pessoas falavam que o povo gosta de ouvir. Nós somos um povo místico, irmãos. Você sabe o que é brasileiro? Brasileiro é a mistura de índio. Sacou? E não pode fazer, desculpa. Minha mulher me pega lá em casa. Corta aí, irmão. É mistura de índio, é mistura de português religioso e é mistura com africano. Daí somos nós, essa miscigenação, essa coisa onde todo mundo é tudo misturado. E religiosamente falando, nós somos isso também. É por isso que você vai ver que o catolicismo no Brasil, há muitos anos atrás eu li uma tese sobre catolicismo, e o catolicismo, nós não temos um catolicismo no Brasil, nós temos catolicismos. Catolicismo de Pouso Alegre é diferente da Bahia, que é diferente do Rio de Janeiro. Nós temos vários tipos de catolicismo, então você vai ver que existem lugares, há pouco tempo eu vi uma reportagem de um pessoal da religião afro... Não sei como é que fala. O nome é esse? E eles estavam invadindo a Igreja Católica, porque eles queriam fazer as manifestações deles lá dentro. As escadarias das igrejas católicas na Bahia são limpas, lavadas e varridas antes do carnaval ou durante, não sei por quem, pelas mães de santo. Então nós temos catolicismo, nós somos a mistura disso. Então falar o que o povo quer ouvir é muito fácil. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho não é falar o que o povo gosta de ouvir. Então, quando Paulo entrou em Filipos, por exemplo, se você lembra disso, uma mulher acompanhava ele de longe e gritava as seguintes palavras: esses homens são servos do Deus Altíssimos e eles estão anunciando o caminho da salvação. A mulher ficou, acho que 1, 2, 3 dias atrás de Paulo e da sua comitiva falando isso. Palavra que o povo quer ouvir. Palavra que o próprio apóstolo Paulo gostaria de ouvir. Mas Paulo repreendeu essa mulher e expulsou um espírito maligno da vida dela. Porque mesmo com uma coisa certa, o objetivo era perturbar e alvoroçar as pessoas. Nem toda palavra bonita vem do Senhor ou é aprovada por Ele. Nós temos que ter discernimento com isso. Escrevendo a Timóteo, Paulo falou de um tempo em que as pessoas procurariam pregadores segundo as suas próprias necessidades. Então, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 a 5, ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, a ortodoxia, aquilo que é correto, aquilo que é biblicamente correto. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, o que é isso? Desejando ouvir o que se quer ouvir, segundo seus próprios desejos, eles vão juntar mestres para si, ou seja, eu vou procurar aquele pastor que diz o que me agrada, eu vou procurar aquele pregador que ele não confronta o meu pecado, pelo contrário, ele concorda com as minhas práticas. Esse é que é legal, esse é que é o bom, esse é que é o cara, é esse que eu quero ouvir. Ele é liberal, ele é gente boa, ele é livre.
E ele vai dizer a eles, as pessoas, se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se voltar para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha só, isso é falado há anos e anos atrás. Muito do temor dos profetas do Antigo Testamento era o fato de ter que ser fiel à mensagem de Deus, independente se as pessoas aceitariam ou não. Por isso que você vai ver muitos relatos, como no caso de Jeremias, ou até mesmo do próprio Isaías. Ai, Senhor, eu é que tenho que ir lá falar com essa gente. Eu é que tenho que dizer as palavras do Senhor para eles, não vão aceitar isso. Esse pessoal vai me matar. E fizeram o que fizeram com Jeremias. Se você ler lá, por isso que ele é chamado profeta chorão, mas ele também apanhou muito. Então a igreja, ela precisa ser fiel ao evangelho que lhe foi confiado. O que tem mais hoje é pastor aprovando o que a Bíblia não aprova, a fim de ficar bem na fita. Ô pastorzão, esse é o cara. O que mais temos nas igrejas hoje são pessoas inconversas. Elas encontraram um lugar que dão aquela falsa segurança de uma salvação sem renúncia de pecado. Não tem salvação sem renúncia. Tem muito crente aconselhando o outro com palavras de dúbio sentido para manter aquela política da boa vizinhança. E poucos crentes têm a coragem de denunciar o pecado. Não podemos nos esquecer daquilo que Paulo diz que é muito forte. Deus prova os corações. Por isso ele se preocupa em agradar a Deus e não as pessoas. Porque ele sabe que Deus prova os corações. Então Deus opera transformação quando nós falamos o evangelho verdadeiro para as pessoas. Então, se o primeiro ponto é a aprovação divina, o segundo é a lealdade que a gente precisa ter a esse evangelho que nos é confiado. Depois ele vai falar sobre integridade no verso de número 5. Olha o que ele diz aí. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Então a terceira postura de Paulo diz da nossa integridade. Vocês bem sabem que a nossa linguagem nunca foi de bajulação. E aqui Paulo mais uma vez apela para o conhecimento que eles tinham em relação a ele e do tempo que ele tinha ficado ali, do pouco tempo que ele tinha ficado ali com eles. Paulo transmitiu muita sinceridade para eles. Paulo passou confiança para eles. Ele deixou claro que ele era um homem íntegro, ao contrário daqueles oradores que tinham uma linguagem de bajulador. Presta atenção numa coisa, gente. O bajulador é um sujeito falso, de caráter duvidoso e de intenções suspeitas. Há um tempo atrás eu fui num determinado lugar que eu não vou mencionar, né, até porque não é o caso. Mas eu sentei lá no lugar e tal para ser atendido, aquela coisa toda, e o profissional lá, a pessoa, a gente tem um certo, brinca um com o outro, né? Um certo conhecimento. E lá tinha uma pessoa sendo treinada naquele lugar. E quando eu cheguei lá e comecei a conversar, a pessoa, nossa, mas você conversa muito bem, e botava a mão no meu ombro, e abria um sorriso e tal. E cá no meu pensamento eu falei assim, esse cara é um bajulador. No outro dia, uma semana depois eu voltei, o cara estava lá de novo. Um mês depois eu voltei, o cara estava lá de novo. E vem ele com o mesmo papo. Eu falei, não conheço esse cara para ele falar assim comigo. Estava igual uma vendedora que nunca saiu da cabeça da gente, numa loja, numa outra cidade que nós fomos, que a Marina foi comprar um vestido, a mulher pegou um vestido e disse assim, olha, mas quando esse vestido chegou na loja, a primeira pessoa que eu pensei foi você. A Marina bateu o olho no vestido e falou assim, não foi não, irmã. Foi impossível você ter pensado em mim com esse vestido. Não tem. Não combina aqui a coisa. Não tem. Isso é bajulação. Um mês depois eu voltei no lugar, o cara já não estava mais, eu virei para o profissional e falei assim, olha, eu vou ser sincero para você, aqui camarada falava umas coisas que não fazem sentido. O cara sumiu e nem pagou a última conta. Bajulador, ele é falso. Ele tem caráter duvidoso.
Ele não quer te dar nada, ele quer tirar de você. Você não deve confiar em pessoas que ficam bajulando você e dizendo que tudo que você faz é legal. Não é. Você é perfeito, por acaso? Você é o cara, por acaso? Tudo que você faz é bom, por acaso? Não é. Então, você tem uma pessoa que está dizendo que tudo que você faz é legal, você tem que tomar cuidado. O bajulador tem interesse em você. Eu também tenho interesse em você. Eu tenho interesse na sua alma, no destino dela. Eu quero que você saiba para onde você vai o dia que você fechar os olhos para essa vida. Então, para provar a sua integridade, Paulo invoca como testemunha o mesmo Deus que o aprovou e que nele confiou para entregar o evangelho. Então, ele vai dizer que Deus é a sua testemunha. Palavra do evangelho é palavra para salvação. E nem sempre as pessoas vão concordar com essa palavra, mas nós não podemos dizer o que as pessoas querem ouvir, mas sim aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Então não é sobre bajulação, e Paulo vai dizer, a minha palavra nunca foi assim. Pelo contrário, eu sempre me mantive íntegro diante daquilo que estou ensinando. Então a primeira coisa que Paulo fala é a aprovação divina. A segunda coisa que Paulo fala é a lealdade ao evangelho confiado, aquele que foi aprovado por Deus. A terceira é a integridade com aquilo que se fala com as pessoas, sem bajulação, sem pretexto de ganância, mas pura e sinceramente com interesse na sua alma. E por último, em quarto lugar, Paulo fala para onde vai a nossa honra. A honra é para Deus e não para a gente. Então ele fala que, ao contrário dos outros, ele nunca buscou glória e nem mesmo reconhecimento, mesmo que isso pudesse acontecer. Porque na qualidade de apóstolo, ele poderia reivindicar alguma coisa, principalmente ajuda financeira, mas ele não busca reconhecimento, mas suas atitudes sempre foram apontar para o Senhor. Existem duas coisas importantes aqui, sobre quando nós buscamos muitas honras para a gente. Por que pessoas tentam sempre, né, não todas as pessoas, mas tem aquela coisa de se apegar tanto à honra, ao reconhecimento, ao elogio e até à reivindicação de algum tipo de bajulação? A primeira delas é o reconhecimento por questões de ego. Algumas pessoas querem de fato que suas ações sejam sempre reconhecidas. Eles buscam honra para si, eles trabalham para isso. Eles querem ser elogiados, eles gostam de ser bajulados. Eles ficam felizes quando alguém diz, o seu trabalho foi legal. Tem gente que gosta. Então, às vezes eu viro para o Lucas, cadê o Lucas? Lomelino, o Lomelino. Tá lá. Fala, pô, Lucas, que privilégio a gente ter o melhor baterista de Pouso Alegre aqui na igreja. Aí vem o Lucas, pô, pastor, aí fala assim não, que eu fico todo envergonhado, pô, que parada é essa, ficar falando isso de mim, não sou o melhor não, cara. O cara não quer isso. Eu que empurro isso em cima dele. E não é bajulação, viu, Lucas? É reconhecimento real. Então, às vezes, você tem isso. Mas você tem aquela outra questão, que é o sujeito que tem necessidade de aprovação. Por outro lado, nós temos esse caso da necessidade da aprovação. Então, existem aqueles que têm necessidade de que os outros digam o tempo todo que aquilo que eles fizeram é bom. E se você não disser, você está no sal. Em ambos os casos, nós precisamos tomar cuidado. E o cuidado é o cuidado de não deixar que essas necessidades, sejam elas quais foram, sejam maior do que a nossa motivação de honrar a Deus. A honra tem que sempre ser para o Senhor. É bom e saudável quando as pessoas nos elogiam por algo que nós fizemos, mas isso não deve se tornar uma distorção para nós. Nós precisamos entender o limite disso. É legal quando alguém chega e diz assim, poxa, sua aula foi boa, poxa, sua música foi legal. Não é? Poxa, hoje no louvor eu me emocionei, Lucas, você ministrou, foi maravilhoso. Fulano, você dirigiu o culto, foi incrível. Aquele texto que você leu, não é errado você dizer isso, mas quem está do outro lado precisa ter um limite para isso, para que isso não se torne uma distorção. Porque toda a honra e toda a glória daquilo que nós fazemos deve ir para o nosso Deus. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, se eu não estou enganado, no capítulo 10, verso 31, quer bebais, quer comais,
façam tudo, para quê? Para a glória de Deus. A Ele toda a glória. Então toda a glória e toda a honra sempre deve ser ao Deus que nos capacita a servir e adorar. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Como é que a gente amarra, agora para finalizar, concluindo, esses versos de 4 a 6? O que fica para nós hoje? Primeiro, a nossa principal aprovação, ela precisa vir de Deus. Então nós precisamos sondar também o nosso coração. O Salmo 51 que nós lemos aqui é uma confissão de pecado. É Davi dizendo ao Senhor: Senhor, realmente eu pequei contra o Senhor. E eu fiz o que era mal aos teus olhos. E naquele momento Davi reconhece o seu pecado, se quebranta diante de Deus e confessa. E ao confessar, Davi recebe perdão e cura de Deus. Diferente de Saul, que foi reprovado. Nós precisamos da aprovação de Deus para nós. Ele nos confiou algo precioso, o Evangelho do Senhor Jesus. E isso nunca pode ficar preso dentro da nossa mente, do nosso coração. O Evangelho de Jesus é uma semente, pensa numa semente. Se você pegar um caroço de manga, pega um caroço de manga e tenta pensar, nossa, quantos pés de manga tem dentro desse caroço? Você vai plantar aquilo vai crescer, vai dar várias outras mangas que produzirão várias outras e outras e outras. O Evangelho é mais poderoso do que isso. É uma semente muito poderosa, que ela não se contém em si mesmo. Ela é 100 por 1. Ela precisa crescer, se expandir, se multiplicar todos os dias, em todos os instantes. Porque o Espírito Santo, ele é poder. E foi esse poder que Deus deu à sua igreja. Então lá em Atos capítulo 1, verso 8 diz: o Espírito descerá sobre vocês e vocês receberão poder para ser minhas testemunhas. Poder ali é dunamis, é dínamo. O nosso Deus, o Espírito Santo, é um pleno dinamismo em movimento e em acontecimento. O mundo está aí para nos provar isso. Olha para a existência. Ela não é estática, ela se movimenta o tempo todo, ela se reproduz e produz o tempo todo. Essa é a semente do Evangelho que Deus confiou a você. Mas você precisa ter lealdade a esse Evangelho. Você precisa dizer para as pessoas aquilo que a Bíblia diz sobre elas e o que Deus tem para elas. Precisamos ser íntegros àquilo que Deus confiou a nós. Nós não somos bajuladores. Não queremos que você que nos visita venham aqui e sejam bajulados para voltar domingo que vem. Não, nós queremos que você entenda a mensagem do Evangelho. E toda a honra precisa ser dada a Deus. São elementos que devem estar na base da nossa postura cristã. E que Deus nos ajude a sermos um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e que não tem do que se envergonhar. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Fica de pé, por favor. Adore o teu Deus que confiou o Evangelho, que te salvou, que te deu essa preciosa semente. Vamos adorar o nosso Deus.